Glória a Deus, que noite especial. Meu Deus, cheguei aqui, o louvor já estava acontecendo e a presença de Deus... amiga, obrigada. A presença de Deus já estava aqui nesse lugar, está muito forte. Esse louvor agora da oferta também me pegou ali no cantinho, mas glória a Deus, como a Fê falou, muito prazer, eu me chamo Giovana. Eu hoje lidero uma área maravilhosa aqui na nossa juventude, que é a United. Também sirvo na parte de missões da nossa juventude. E é uma alegria para mim estar aqui, né? A gente sabe que os nossos pastores, Fernando e João, estão toda semana aqui compartilhando uma palavra do céu com a gente. Então, é uma honra muito grande estar aqui nesse lugar. E eu peço a Deus, eu creio que o Senhor tem algo especial para continuar falando com a gente, porque Ele já está falando desde o começo. Ele já está fazendo. Então, se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Josué. Semana passada, o João pregou sobre Josué, e aí ele estava ali no gabinete, e aí eu falei, e aí, João, vai pregar sobre o quê? E ele, vou pregar sobre Josué. Eu falei, então é para mim, porque eu estou lendo Josué na minha leitura, e Deus está falando muito comigo, e eu acredito que Ele vai continuar falando com a gente. Josué capítulo 23. Na semana passada, o João falou um pouquinho do começo, sobre como o Senhor ordenou que Josué fosse forte e corajoso. E hoje a gente vai pegar um pouquinho mais para frente da história. Depois que ele já tinha conquistado, depois que ele já tinha guerreado, depois que muita coisa já tinha acontecido, ele já estava no finalzinho ali da vida dele. Mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Josué capítulo 23, se tiver alguém aí do LED já pode, sim, versículo 1. Vamos ler e depois a gente ora. Josué capítulo 23, versículo 1. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao seu redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se aposserão da terra delas, como o Senhor prometeu. Versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Nem se apeguem somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Versículo 9. O Senhor expulsou de diante de vocês grandes nações e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casaram com eles, e se associarem a eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa terra boa que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Versículo 14. Estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo, do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todas se cumprirem. Nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu,
também o Senhor fará cumprir em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e inclinarem-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela sua santa palavra, pelo temor do Senhor que está sobre nós nessa noite. Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, a ouvir a sua voz, Pai. Revela a tua palavra, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, nosso entendimento, Senhor. E que não haja nenhum impedimento da minha parte ou de qualquer coração para ouvir a sua voz. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. A leitura foi do capítulo inteiro, capítulo 23. Como eu comentei, o que está acontecendo aqui, Josué tinha assumido a batalha, tinha assumido o posto de liderança do povo depois que Moisés partiu, ele assumiu esse posto. E como a gente ouviu semana passada, Deus mandou para ele: seja forte e corajoso, porque eu vou guiar você para levar o povo a herdar a herança. E a herança era uma terra. Deus tinha prometido essa terra e eles precisavam avançar, destruir os inimigos para herdar essa herança. E o que aconteceu foi que Josué permaneceu firme nos caminhos do Senhor e ele levou o povo a herdar essa herança. O povo começou a avançar, tem a grande história da Batalha de Jericó, que caíram os muros, vários outros reinos, dezenas de reinos, Josué destruiu pelo nome do Senhor Jesus. E o que a gente leu aqui agora foi o final da vida dele. Quando ele já estava quase partindo para a glória para ficar com Deus. E ele se preocupa com o povo, ele fala: gente, olha, ainda existem terras para a gente conquistar. Ainda existem territórios que a gente não conquistou, mas que Deus deu para vocês. Existem terras que o Senhor prometeu para vocês e que agora eu estou partindo, mas vocês vão continuar e sigam isso, vivam isso, conquistem. Mas ele começa aqui a detalhar conselhos para que esse povo não se desvie. Na conquista da herança, na conquista dessa promessa, ele começa a descrever orientações, conselhos para que esse povo viva de fato a herança da maneira que Deus desejava que eles vivessem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, falando um pouco sobre herança e receber aquilo que o Senhor deseja para nós. Eles já não eram mais um povo com pouco tempo andando com o Senhor. Eles já estavam caminhando, eles já estavam amadurecendo. Eles tiveram Moisés, tiveram Josué, mas agora Josué traz uma responsabilidade sobre os líderes das tribos. Então, o Senhor começa a pedir deles um nível de maturidade maior. Eles não iam ter mais Josué para dizer para eles o que era certo ou errado. Eles precisavam começar a internalizar isso. E nós também vivemos em um tempo da nossa vida, nós estamos aqui num culto de jovens, em que a gente está começando a conquistar coisas. Né? Quando a gente era adolescente, eu acho que o máximo que a gente podia conquistar talvez fosse um tênis e uma bicicleta. Mas a gente está vivendo num momento da nossa vida em que muitos estão começando a namorar, a casar, a empreender, a ter um trabalho. E também como nós podemos viver a herança do Senhor para a nossa vida, sem que a gente se afaste do coração para Ele. Então, o primeiro conselho de Josué para esse povo sobre como tomar posse da herança o primeiro conselho é: apegue-se a Deus e abandone os ídolos. Apegue-se a Deus e abandone os ídolos. Vamos ler no capítulo 23, versículo 6. Se tiver alguém do LED para me ajudar aí, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia. Vai ser bom se alguém puder me ajudar com isso. O primeiro conselho de Josué para tomar posse da herança é: apegue-se a Deus e abandone os ídolos. Versículo 6 do capítulo 23. Versículo 6. Isso.
ele diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se incline diante deles. Apegue-se, porém, somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Versículo 11 agora. Versículo 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Josué aqui, ele está compartilhando alguns princípios que fizeram com que ele chegasse dezenas de anos depois com não apenas saúde, mas sucesso naquilo que Deus tinha entregado para ele. Josué foi muito bem sucedido naquilo que Deus tinha chamado ele, e se a gente lembrar lá no capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso. E o Senhor continua no começo de Josué falando: olha, não se aparta do livro da lei, medita dele de dia e de noite, não deixe de ensinar para ninguém, não deixe de ensinar para o povo. Lembre o povo, exorte, ensine, é o que Deus falou para Josué no começo. E aqui, décadas depois, é exatamente aquilo que ele continua vivendo. É exatamente isso que ele continua falando décadas depois. A palavra que ele recebeu no começo é exatamente a mesma palavra que ele continua ensinando, e é exatamente a palavra que ele continua vivendo. Ele tinha muitos anos já, mas ele continuava firme naquilo que o Senhor tinha entregado para ele. Ele diz para o povo: esqueça os ídolos do passado. Esqueça os ídolos do passado. Esqueça aquilo que passou, esqueça aquelas coisas nas quais vocês confiavam antigamente. E ele também dá um outro conselho. Ele fala: esqueçam-se dos ídolos do passado, mas ele também diz: cuidado com os ídolos que estão à frente de vocês. Cuidado com os ídolos das terras que vocês vão conquistar. Cuidado, porque, olha, vocês podem entrar numa terra e lá vão ter ídolos que vão, seduzir vocês, mas cuidado. Ele fala para o povo: não olhem para os ídolos do passado, mas também não olhem para os ídolos do futuro, naqueles que viriam à frente, porque ele sabia que ao avançar da vida, ao avançar para viver a herança, para receber a promessa, eles seriam tentados a abandonar Deus. Eles seriam tentados a olhar para o lado e, ao invés de confiar em Deus, confiar nos ídolos. Ao invés de confiar no Deus que dava provisão, eles seriam tentados a oferecer um sacrifício para o Deus do sol, a oferecer um sacrifício para o Deus da lua, a oferecer um sacrifício para o Deus da fertilidade, como a gente vê na história de Israel, o tempo todo Israel abandonando Deus, porque eles trocavam Deus por um outro ídolo, que poderia trazer aquilo que eles precisavam imediatamente. Então Josué fala: gente, cuidado com os ídolos do passado, mas cuidado com os ídolos que vêm à sua frente, porque ele sabia que aquele povo seria tentado. Se a chuva não viesse, eles apelariam para o ídolo da chuva. Se o sol não viesse, para o ídolo do sol. Não sei se você sabe, mas existia um ídolo, um Deus, com o qual o povo de Deus, ele tanto se envolveu, que eles ofereciam até mesmo os filhos deles vivos, crianças, ofereciam para serem mortos, para que eles conseguissem alguma coisa desse Deus. Você consegue conceber um pai entregando um filho para ser morto para um Deus? Que nível de cegueira é essa? Mas são coisas que parecem absurdas para nós quando nós lemos a Bíblia, mas hoje também nós somos tentados a sacrificar coisas tão preciosas em troca de coisas tão pequenas, simplesmente porque nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em outras coisas. Não ame as bênçãos mais do que a Deus, ou você cairá em idolatria. Não ame as bênçãos mais do que a Deus, ou você acabará em idolatria. Como eu falei, o povo era tentado ao Deus do sol, ao Deus da chuva. Por quê? Porque eles viviam
de plantação. Então a alimentação deles vinha de plantação. E quando a chuva não vinha no momento certo, quando algo ocorria de forma diferente, eles logo corriam para esse ídolo e não para Deus. Não ame as bênçãos mais do que a Deus, ou você acabará em idolatria. É assim também com a gente. Se a gente começa a amar mais os nossos relacionamentos do que a Deus, pode ter certeza. O ídolo do relacionamento vai pedir um sacrifício de você que vai te fazer desobedecer a Deus. Pode ter certeza. Porque um ídolo, ele sempre pede de nós um sacrifício que nos afasta da obediência de Deus. Não ame as bênçãos mais do que a Deus, ou você cairá em idolatria. Pois você será tentado a fazer de tudo para manter aquilo, até mesmo desobedecer a Deus. Quantas pessoas que você já conheceu que foi uma bênção que afastou ela de Jesus? Quantas pessoas você já conheceu que não foi o dia ruim, não foi o dia mal, foi a bênção? Cara, foi um trabalho novo, foi um relacionamento novo, foi um carro novo, foi uma casa de praia. Eu lembro quando eu era criança, fui criada na igreja e tinha um casal que eles eram muito servos. Eles estão no caminho do céu ainda, glória a Deus. Eles eram muito servos. E eles tinham uma empresa, e glória a Deus, a empresa deles prosperou muito. Mas prosperou tanto que eles agora, final de semana, não tinham mais como ir para a igreja, porque eles tinham que viajar. Mas não era um final de semana, porque tudo bem, gente, a gente sabe aproveitar com a nossa família, aproveitar aquilo que o Senhor nos deu, mas era sempre, eles sumiram, eles eram super servos, eles amavam vidas, eles lideravam um grupo, e eles simplesmente se afastaram, porque aquela bênção daquele emprego, daquele negócio, começou a prosperar eles, só que agora, final de semana era em Búzios, em Arraial do Cabo, era sei lá onde, era um carro maior que o outro, e o coração deles foi começando a se afastar da comunhão, se afastar de Deus, se afastar, até que nesse lugar tudo começa a ser muito volátil. A pessoa que não fazia certas coisas começa a frequentar ambientes que agora ela começa a fazer e está tudo bem. Eu tenho certeza que você talvez pense em alguém que não foi o dia difícil, mas foi a coisa boa que afastou ela de Deus. Foi um relacionamento, porque aí o sábado à noite, mas já não é mais Bubiuan. Sábado à noite, poxa, meu sábado love. Vocês estão rindo, né? Acontece. Sabe, eu não estou falando essas coisas para condenar ninguém, porque eu não sei da história de ninguém aqui sobre isso. Mas eu estou dando exemplos reais que acontecem na nossa vida. Sabe, é aquela coisa que é aquela coisa legal, aquele namoro que a gente usa tanto tempo no namoro que esquece de orar. É aquela amizade nova que a gente encontra, aquela pessoa muito legal e a gente passa tanto tempo com aquela pessoa e esquece de passar com Jesus. Então, muitas vezes são coisas boas em que a gente encontra satisfação, descanso, proteção e começam a pedir da gente sacrifícios que nos afastam do Senhor. Então, o que Josué está falando para o povo é, gente, cuidado. Cuidado com os ídolos lá de trás, mas cuidado com os ídolos que vão vir. Cuidado. Como eu falei, que a gente pense assim, como a gente estava lendo aqui, né, ídolos, meu Deus, caramba, ídolo do sol. Giovana, mas eu não oro para o sol, eu não oro para a lua, eu não oro para a chuva, isso não existe hoje. Mas em quais as coisas nós colocamos o nosso coração, o nosso conforto, a nossa segurança, tipo, se isso aqui balançar, acabou minha vida. Quais são as coisas em que nós buscamos proteção, sustento? Essas coisas podem estar competindo com o Senhor nas nossas vidas. Os ídolos muitas vezes parecem coisas que a gente pode controlar. Exemplo, que eu acabei de dar várias vezes. O ídolo do sol. Não, eu vou entregar aqui um sacrifício, porque eu vou controlar ele. Esses dias teve, né? Ventania aí. Vocês viram, né? Que o cacique e o estado do Rio de Janeiro estão de parceria. Então, assim,
tem gente que acredita ainda, né? Mas parece meio absurdo pra gente, mas quantos outros ídolos a gente põe no nosso coração e a gente acha que a gente pode controlar? Então, como eu disse, são relacionamentos, são coisas, não, isso aqui, a hora que eu quiser eu paro, Giovana, tá tudo tranquilo. A hora que, poxa, essa pessoa aqui, eu tô muito próxima dela, mas, cara, não, amanhã eu vou ler a Bíblia e são coisas que parecem que a gente consegue controlar, mas quando a gente vai ver, estão nos controlando, estão nos moldando, estão formando quem a gente é, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Um ídolo sempre vai requerer de nós alguma coisa, um sacrifício. Você vai sacrificar a sua vida com Deus, os seus princípios, os seus valores, a sua santidade, o seu tempo, a sua energia. Quantos de nós não somos tentados no nosso trabalho a fazer coisas que, não, é só um jeitinho, é só uma outra forma. Não, isso aqui não é bem 100% certo, mas, sabe, todo mundo faz e, poxa, eu estou ganhando mais agora e estou ajudando a minha família. Todo ídolo vai requerer de nós um sacrifício que nos afasta de Deus. Amém, gente? Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a enxergar o que tem competido com o nosso coração. Amém. Ainda sobre idolatria, ídolos e o Deus verdadeiro, existe algo muito interessante sobre seguir a Deus. É que Ele não é controlado por nós. Quando, em toda a Bíblia, se você vai ler em toda a Bíblia, assim, todas as histórias em que alguém resolveu fazer uma coisa do seu próprio jeito, porque era melhor, porque Deus estava demorando muito, enfim, todas essas vezes algo deu errado. E todas essas vezes essa pessoa foi testada no coração dela em confiança no Senhor. Porque Deus não faz as coisas como a gente quer, é ao contrário. Nós é que precisamos nos submeter ao Senhor. Os ídolos, a gente acha que a gente controla eles, eles nos escravizam e nos afastam de Deus. Deus, nós precisamos confiar e obedecer a Ele. Mas existe um caminho puro, reto, santo, glorioso, como eu disse aqui, a história de Josué. Ele viveu todos esses anos e ele teve sucesso na vida dele, sucesso naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, não porque ele era muito bom, mas porque ele ouviu a voz de Deus. Às vezes o Senhor está te dando a ideia de um negócio, às vezes Deus está te dando uma direção na sua célula, está te dando uma direção no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida geral, e você pensa, Deus, mas isso é muito difícil. Senhor, mas como eu vou fazer isso? Mas o Senhor está te dando uma direção clara, e eu tenho certeza que quando nós estamos sobre a direção de Deus, a mão dEle nos acompanha, e a bênção dEle nos acompanha, mas existe um custo, que é o custo de confiar e obedecer, porque geralmente não tem a ver com aquilo que é confortável para nós, mas é aquilo que vale a pena. E é realmente nesses momentos em que a gente verdadeiramente adora a Deus. A gente não adora a Deus apenas aqui, quando a gente está, quero Jesus, bom demais, meu Deus. Mas a verdadeira adoração a Deus e não aos ídolos tem a ver com confiança em quem Deus é. E o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dEle. Nós somos o povo dEle, nós nascemos para andar segundo o caminho de Deus, não o caminho dos ídolos ou o nosso caminho. Não confie nas suas forças, ou você acabará derrotado. Confie no Senhor e veja Ele vencer as suas batalhas. Em nome de Jesus, amém. Então, o primeiro conselho é esse: apegue-se a Deus e abandone os ídolos. Apegue-se a Deus e abandone os ídolos. O segundo conselho sobre como nós podemos herdar a herança do Senhor. Esse é forte, meu Deus. Tem algum crente aí? Dá um glória? Glória! Sempre quis fazer isso. Segundo conselho para a gente herdar a herança e a promessa do Senhor. Não negocie com aquilo que Deus quer destruir. Não negocie com aquilo que Deus quer destruir. Josué 23, versículo 12, por favor. Versículo 12.
Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam da boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. O que está acontecendo aqui, como eu disse, eles estavam numa empreitada de conquista. Então, meu irmão, tinham que conquistar. E a direção de Deus era muito clara. É conquista completa. Não adianta chegar numa cidade e deixar meia dúzia. Eles precisavam conquistar completamente, porque se eles deixassem um pouco de gente nas cidades, o que aconteceu e o que aconteceria e o que de fato aconteceu é que os deuses ficariam, as influências ficariam, as filhas ficariam, e aí daqui a pouco está um filho de Israel casando com um filho do Moabita. É um filho de Israel casando com um cananeu. E aí a família mistura, a cultura mistura, os deuses misturam, tudo mistura. E aquele povo que era puro já não era mais puro. Aquele povo que era separado já não é mais separado. Aqueles que o Senhor deu para eles, para eles aniquilarem, eles começam a ser amigos. E aí, como é que você vai ser amigo de alguém que o Senhor disse que era inimigo? Como é que você... Não existe, não tem como. Ao invés de expulsar completamente os povos, os israelitas permitiram que alguns ficassem. Só alguns, não muitos, não todos, só alguns. Deixaram sobreviventes na terra inimiga e começaram a fazer aliança com aqueles povos. No início, esses povos que ficaram, eles serviam Israel, eles eram escravizados por Israel. Mas depois de um tempo, assim como a palavra profetiza, eles se tornaram espinhos. Eles começaram a se voltar contra Israel, eles começaram a atacar Israel, eles se associavam com outros povos e vinham atacar Israel. E da mesma forma, nós não podemos negociar com aquilo que Deus deseja destruir. Eu já ouvi algumas histórias difíceis de casamentos que passaram por muitos momentos difíceis, porque algum dos cônjuges não expôs e não tratou aquilo que deveria ter ficado lá atrás, mas a pessoa levou para o casamento. Quantos relacionamentos a gente vê acabando porque, ao invés da pessoa destruir aquilo que precisava ser destruído, ela levou aquilo para frente, e aquilo foi carregado junto com ela, e chegou lá na frente, aquilo se tornou uma pedra de tropeço, e aquilo destruiu um casamento, uma família. Quantos vícios a gente não vê de pessoas que, meu Deus, como assim? Não imaginava que essa pessoa vivia isso, não imaginava que essa pessoa lidava com isso, mas ao invés dela destruir, ela foi para o novo nível, para a nova etapa, para a terra prometida com aquilo que ela deveria ter destruído. Só que aquilo se torna uma destruição para ela. Sabe, nós não podemos... Isso é algo muito sério que o Senhor está falando com a gente. A gente, às vezes, quer avançar para o nosso próximo nível. E aqui pode ser qualquer coisa na sua vida. Um namoro, um casamento, um relacionamento, um trabalho. Algo que você quer avançar na sua vida com Deus, na sua vida ministerial, mas você carrega com você, ou você permite que continue coisas que o Senhor pediu para que você destruísse. Que você permitiu coisas que o Senhor abomina, pecados que você não confessou ainda, porque, não, calma aí, deixa eu jogar para debaixo do tapete, tá tudo bem, depois eu resolvo isso aqui. Cara, isso vai apodrecer, e na terra prometida, no seu novo lugar, isso vai se voltar contra você. Porque é isso que acontece quando nós não destruímos aquilo que o Senhor pediu para que a gente destruísse. Queira realmente ser tratado, rompa de vez com as alianças que não agradam a Deus. O Evangelho é radical, é mesmo.
É mesmo, é verdade, Giovana, caramba, vou ter que largar algumas amizades que eu sei que não salva 10%. É verdade, porque se você continuar um dia aqui, sábado no B1, sexta-feira, Deus sabe onde, cara, você não vai avançar o quanto Deus quer que você avance. Tenha certeza disso. Seja radical, corte o mal pela raiz. Apague aquele contato. Diga não para a sua antiga vida. Não deixe a porta de saída meio aberta. Às vezes a gente sai de alguns lugares, mas a gente deixa assim, não, se eu quiser voltar, tem uma porta aberta ali. Eu volto rapidinho. Às vezes a gente faz assim na nossa vida. A gente deixa a porta de saída meio aberta, mas o Senhor fala pra gente, cara, pega essa porta, destrói ela, joga a chave fora. Queime as pontes, seja radical, aniquile aquilo que Deus não deseja na sua vida. Eu não sei o que é, eu sei o que é na minha, na sua eu não sei, só o Senhor, só o Espírito Santo pode estar falando com a gente aqui agora, nesse momento, que Ele traga a luz em nome de Jesus, que a gente não tolere aquilo que o Senhor não tolera na nossa vida. Porque se a gente deseja viver, se a gente é o povo de Deus, que deseja viver a herança que o Senhor tem para nós precisamos ser radicais contra o inimigo. Perdão. A gente cuida de gente, mesmo antes de liderar, a gente sempre faz parte de célula quando a gente chega na igreja, então a gente está sempre envolvido com gente, né? E durante esses anos, várias situações tanto me entristeceram, de amigos, de pessoas da célula, gente que fez o Vida Vitoriosa comigo, gente que passou pela minha célula, sei lá, 6 anos, e que hoje não está com Jesus. Isso é muito triste. Não sei se você se entristece, mas eu me entristeço. E eu sei que muitas coisas podem acontecer para alguém sair dos caminhos do Senhor. Inclusive, eu acredito que muitas pessoas podem retornar, porque é o desejo do coração de Deus. Mas eu vejo que em muitos casos é porque a gente tolerou aquilo que Deus estava falando pra gente. Filho, deixa isso. Filho, deixa isso. Mas não, calma isso. Poxa, só mais um pouquinho, só mais esse final de semana, só mais essa vez. Sabe, às vezes tem coisa na nossa vida que a gente precisa pedir forças ao Senhor e se reunir de gente do nosso lado e falar assim, pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso aqui, não me, sei lá, me ajuda, pelo amor de Deus, eu posso te ligar quando eu quiser fazer isso, quando eu quiser ir para tal lugar, eu posso te ligar, por favor, me ajuda, porque eu quero ser radical com aquilo que o Senhor me chamou para fazer e para viver, que primeiro de tudo é ser dEle. Então, nós precisamos ser radicais. É irresponsabilidade nossa achar que podemos avançar para o próximo nível, viver novos lugares, sem destruir as concessões antigas e os inimigos que o Senhor nos mandou destruir, e mantendo alianças com aquilo que Deus nos mandou aniquilar. E eu falo isso porque em todos os níveis da fé cristã que a gente vê, a pessoa tem 50 anos com Jesus, vai ter alguma coisa que Deus vai pedir para ela e vai dizer, filho, não quero mais isso na sua vida. Então não é só para quem é novo convertido, é para todos nós, Às vezes a gente quer galgar um novo lugar com o Senhor, mas a gente guarda mágoas, a gente guarda traumas, a gente guarda orgulho, pecados no nosso coração. Cara, isso vai ser uma pedra de tropeço lá na frente para a gente, enquanto a gente não tratar. E muitas vezes Deus permite. A queda é grande, é feio. O Senhor trata? Sim, Ele é bom, misericordioso. Mas e se a gente for obediente no começo, não é um pouquinho melhor? Então, o segundo conselho é, não negocie com aquilo que Deus deseja destruir. Amém? Estou apanhando legal. Terceiro e último conselho. Na verdade, esse texto tem 1 milhão, né?
mas separei 3. Terceiro conselho sobre como a gente pode tomar posse da promessa é nos lembrar que o Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa herança. Agora a gente vai dar uma passeadinha no livro de Josué, rapidinho. Josué capítulo 13. Um pouquinho antes daquilo que a gente leu, Josué capítulo 13, versículo 1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Agora, versículo 14. Versículo 14. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes tinha dito. Agora, versículo 32. Esta foi a herança que Moisés lhes deu, à tribo de Manassés, quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Amém. Como eu disse, Josué está nessa empreitada de avançar, guerrear e fazer o povo conquistar a terra. Só que temos um detalhe. Tem uma tribo que não tem terra. Eles não têm terra. E foi a ordenança do Senhor, a tribo de Levi. A tribo de Levi, eles eram chamados pelo Senhor, separados para o Senhor, para que eles servissem ao Senhor. Para que eles fossem sacerdotes, então eles cuidavam do tabernáculo, eles eram porteiros, eles cuidavam dos sacrifícios. Mais adiante da história do povo de Israel, alguns deles serviam na música. Muita gente fala assim, levita é quem é músico. Não, é todo mundo que limpava o chão e etc. era levita. Então eles eram um povo separado, consagrado ao Senhor, para servir ao Senhor. E o sacerdócio, que dentro dessa tribo existia a família sacerdotal, eles eram responsáveis por entrar diante da presença do Senhor, oferecer sacrifícios a Deus. Eles eram responsáveis por, estar na presença do Senhor. Não era para todo o povo. O desejo de Deus é que sim, todo o povo tivesse esse relacionamento íntimo. Mas apenas essa tribo o Senhor separou para que isso acontecesse. Então, como eu disse, os levitas foram escolhidos por Deus para cuidar do templo e guiar o povo em adoração. Então, além de estarem diante de Deus, eles também compartilhavam e ensinavam o povo sobre Deus. Então, todo o povo era majoritariamente camponês, enfim. Mas os levitas serviam o Senhor e ensinavam ao povo. E nesse momento de conquista das terras e distribuição das terras, todas as tribos ganharam um pedaço de terra. Você vai para lá, você vai para cá, enfim. Mas os levitas não. Mas existe algo muito interessante que a palavra de Deus nos ensina sobre a herança deles. A primeira coisa que a palavra nos ensina sobre a herança dos levitas. Os levitas não receberam uma terra. O Senhor era a sua herança. Os outros podiam confiar no seu trabalho. Não, eu vou plantar aqui, daqui a 6 meses, eu acho que esse é o tempo de frutificação de alguma coisa. Daqui a 6 meses eu vou colher, tá tudo certo. Tá aqui na minha mão. Meu trabalho, normal, eu faço e acontece. Mas os levitas, eles não. Eles precisavam confiar no Senhor para ter o seu sustento. Eles eram completamente dedicados às coisas do Senhor. Eles precisavam depender completamente e confiar completamente.
todo o sustento deles, a moradia, tudo, eles não tinham terra. Eles precisavam confiar no Senhor. A segunda coisa é que os levitas tinham o sacerdócio como herança. A primeira coisa era o próprio Deus. A segunda coisa era o sacerdócio. Então, a intimidade com Deus, a presença de Deus era a sua herança. Era Deus mostrando que proximidade era o que era realmente valioso. A proximidade, a intimidade, a relação com Deus era a herança dos levitas. Você pergunta, o que você tem? Eu tenho Deus. E eu tenho a intimidade com Deus. E eu tenho a graça de ter sido convidado para ministrar diante de Deus. Essa é minha herança. Ah, você não tem terra? Não. Você não tem gado? Não tenho, não. Mas Deus me sustenta com as ofertas que vêm do templo. Nada me falta, o Senhor me sustenta. A terceira coisa. Eles não tinham uma terra separada para eles, como eu falei. Mas eles moravam, eles tinham cidade, eles tinham casa. Eles moravam espalhados por toda Israel. Então, eles não tinham um lugar fixo, isolado. Tipo assim, essa aqui é a região onde moram os levitas. Não. Eles eram espalhados por toda Israel. Então, vamos supor que Caraí é dos benjamitas. Tinha um pouquinho de levita lá. E Fonseca era de Ruben. E aí tinha um pouquinho de levita lá também. Então, eles viviam tudo separado por todo Israel. Por quê? Por que isso? Como assim? A gente precisa entender que a história de Israel é muito pedagógica. E ela é um reflexo de uma realidade superior que Deus trouxe para nós em Cristo. Eles moravam espalhados por toda Israel, como um lembrete constante para o povo, de que Deus desejava habitar no meio deles. O fato de que a tribo de Levi vivia espalhada, imagina, estou andando na rua e vejo um levita. Cara, e eu lembro que Deus é o meu sustento, que Ele é a minha provisão, de que Ele deseja habitar no nosso meio, de que a intimidade é a nossa herança, de que a presença é a nossa herança. Então, os levitas viviam espalhados em todas as cidades. O povo fosse lembrado de que, no começo de tudo, Deus chamou o povo do Egito para o deserto para adorar. Então, os levitas sempre eram um lembrete para o povo de que o desejo de Deus era que Ele fosse a herança de todos eles. Eles eram um lembrete de devoção, eles eram um lembrete de que o Senhor era provedor, de que o Senhor cuidava deles, de que sim, eles aravam a terra, mas quem dava o crescimento era o Senhor. Eles eram um lembrete vivo de que Deus era o Deus de Israel. Porque talvez senão eles ficassem distraídos demais com as atividades deles e se esquecessem de Deus. Mas você fala assim, poxa, mas só uma galerinha, então o restante não podia, Deus não queria ter intimidade com eles? Como assim? Poxa, aí não dá, né? Mas a verdade não é essa. Voltando um pouquinho na história, e a gente vai ser legal compartilhar isso, porque é muito precioso. Êxodo capítulo 19, versículo 3. Aqui, compartilhando um pouco da saída do povo do Egito em direção ao deserto. E aí, o Senhor diz assim, o Senhor diz a Moisés: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Deus falando para Moisés falar para o povo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, o que Deus estava querendo aqui é dizendo para o povo de Israel: olha,
eu tirei vocês do Egito e eu guiei vocês nas minhas asas para junto de mim, para que vocês estivessem perto de mim. Lá vocês estavam escravizados e vocês não tinham terra, vocês não tinham Deus, não tinha muita coisa, mas eu trouxe vocês para perto de mim e o desejo é que vocês sejam uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Mas o povo olha, a história continua, o povo olha e o povo fica com tanto medo. Eles falam, não, Moisés, vai você, que se a gente chegar perto a gente vai morrer. Então vai você, ouve Deus e fala com a gente. E o povo não quis essa proximidade, porque de fato talvez eles morreriam. Então por isso que o Senhor também chamou a tribo de Levi para que fosse essa mediação. Mas trazendo para a nossa realidade, nós sabemos que essa realidade de separação não existe mais. Que Cristo, Jesus, Ele foi o sumo sacerdote e Ele rasgou o véu. E hoje nós temos completo acesso à presença do Senhor. Todos nós, não só uma tribo, não só algumas pessoas, mas todos aqueles que invocam o nome do Senhor podem ser ouvidos por Ele, podem receber e perceber e conhecer e estar diante da presença e ser de fato os sacerdotes. Algo que era apenas para algumas pessoas mesmo de algumas tribos, da tribo de Levi. E só uma vez por ano o sumo sacerdote conseguia entrar, mas hoje todos nós conseguimos entrar na presença do Senhor e somos chamados como nação santa, é o que fala em 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, coisa que apenas algumas pessoas podem fazer, hoje nós podemos, por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, nós temos acesso ao nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é magnífico e nós podemos entrar nesse lugar santo e oferecer sacrifícios agradáveis a Ele. Como eu posso oferecer alguma coisa agradável ao Deus que criou os céus e a terra? Mas por causa de Cristo nós podemos, e isso é o sacerdócio, nós nos oferecermos como sacrifício agradável a Deus. Então, ao viver a nossa vida e conquistar a nossa herança e avançar na nossa história, nós não podemos nos esquecer de que o Senhor é a nossa herança. E aí, quando a gente olha para Ele, sinceramente, gente, o restante é bom, mas assim, cara, Deus é melhor. Deus é melhor, muito melhor. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana. Eu estava lendo Josué, né, como eu falei para vocês, nesses dias e tal. Josué sempre foi um texto que falou muito comigo, porque seja forte e corajoso, nunca fui muito forte nem muito corajosa. E aí sempre, assim, eu lembro que quando eu virei líder de célula, Deus falou para mim, para eu ler isso. E várias vezes eu só não desisti, porque eu me lembrei, Deus falou para mim. Então, assim, se Deus falou para mim, não é nem pela minha força, nem por nada, é porque Deus falou para mim. E graças a Deus eu estou aqui. Mas Josué fala muito comigo e essa semana foi a semana do meu aniversário e tal, eu estava super animada. E aí eu acho que foi 2 dias antes ou 1 dia antes da véspera do meu aniversário. Eu falei assim, pai, cheguei em casa, pai, caramba, pai, vou fazer 27 anos, nossa, estou muito feliz, não sei o quê. Comecei a dançar assim, ele, cara, você é muito maluca. E aí eu falei assim, nossa, pai, eu estou tão feliz, poxa, Deus me permitiu viver tantas coisas nesses 27 anos.
E aí eu comecei a falar, e aí a gente começou a, tipo assim, ele começou a me lembrar coisas que Deus me permitiu viver, e eu falei, poxa, eu fiz essa graduação e essa pós agora, e eu viajei para tal lugar, e eu fiz 2 viagens missionárias, e aí comecei, tipo, a gente começou a celebrar juntos assim e tal. E foi bem legal, assim, lembrar das coisas boas que o Senhor me permitiu viver. E aí, eu fui pro meu quarto, na hora de dormir, e eu fui ler minha Bíblia e era exatamente esse versículo que a gente acabou de ler. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles. E aí, na hora que eu li, eu estava na minha cama e eu... não sei dizer. Mas o Senhor me constrangeu tanto. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha falado com meu pai na sala. E aí eu falei assim, Jesus, isso tudo é muito legal, mas assim, cara, a minha herança é você, Jesus. A minha herança é o Senhor, tipo, não tem nada mais importante. E tudo isso é muito bom. E glória a Deus, o Senhor me permitiu viver. Mas não tem nada que se compare ao Senhor. O Senhor é a minha herança. Isso não significa que eu não possa viver boas coisas. Isso não significa que eu não possa realizar, sabe? Poxa, eu tenho vivido um tempo tão bom na minha vida. Talvez você tenha vivido um tempo tão bom. Ou talvez não, você tenha vivido um tempo mal na sua vida. Como eu já vivi. Como todos nós vivemos, mas que a nossa resposta diante de tudo que temos ou tudo que não temos seja o Senhor é minha herança. O Senhor é minha herança, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que importa, o Senhor é tudo para mim. Eu lembro quando eu tinha pouca coisa, às vezes eu nem ligava de ter pouca coisa. O Senhor era minha herança, eu estava feliz, eu ia para a vigília, eu ia para a célula, sei lá, eu nem ligava para muita coisa. O Senhor é a nossa herança e eu creio, como nós lemos, que nós somos um reino de sacerdotes. E o que nós lemos sobre a tribo de Levi é que o Senhor era a herança deles. Então, o convite que o Senhor faz para nós é que o Senhor seja a nossa herança, mais do que qualquer outra coisa que Ele possa nos dar, mais do que qualquer coisa que nós tenhamos, por mais incrível, maravilhosa e bênção de Deus que possa ser na nossa vida. Eu vejo a nossa geração, eu olho para a minha própria vida, eu olho para as tentações que batem no meu coração, eu fico vendo que o tempo inteiro, o que esse mundo e o que o inimigo faz ou tenta fazer na nossa vida é nos oferecer outra herança, mais ou menos palatável, mais ou menos aceitável, mais ou menos, sabe, convidativa para que a gente deixe que de Deus ser a nossa herança para que outras coisas sejam a nossa herança. O tempo todo é isso. O tempo todo a gente é pressionado para que outras coisas sejam a nossa herança, para que outras coisas sejam muito importantes para a gente, senão o Senhor. E eu acredito que você está entendendo que eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que constituir família. Eu não estou dizendo nada disso, mas, cara, que precioso será se os nossos filhos virem que a nossa herança não é o nosso trabalho, que a nossa herança é o Senhor. Que precioso será para a próxima geração ver a nossa geração, porque nós somos responsáveis pela próxima geração. Se a próxima geração vê que nós amamos o Senhor acima da fama, acima da glória, acima do conforto, acima do dinheiro, acima do trabalho, acima de todas as coisas que parecem boas e são em certa medida, mas que não são a herança que o Senhor tem para nós. Se a palavra diz que somos sacerdotes do Senhor, e a herança dos sacerdotes era o próprio Deus e a intimidade com Ele, onde está a nossa herança hoje? Onde está a minha herança? Onde está a sua herança? Onde está a nossa herança? A nossa herança é de fato o Senhor e a intimidade com Ele? Ou a nossa herança são as demais coisas que serão acrescentadas, como Jesus fala?
buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente fica buscando o reino dos céus e a sua justiça por causa das demais coisas, mas é ao contrário, a ordem é ao contrário. Se o louvor quiser, já pode subir. Quem é a nossa herança? A nossa herança é todo o restante ou é o Senhor? Onde está a nossa herança? Onde está aquilo que a gente tem de mais valioso? Herança é algo extremamente valioso, né? O que a gente tem de mais valioso? Hoje, o que é mais valioso para a gente? Onde está a nossa segurança? Onde está o nosso coração? Como nós vivemos a nossa vida? Qual é a nossa prioridade? Nós estamos vivendo como um povo sacerdotal ou nós estamos distraídos nessa terra? Assim, o Senhor chamou a gente para viver nessa terra para glorificar Ele e a gente está super distraído com todo o restante. O que nos preenche com um senso de propósito e satisfação? Nós corremos o perigo de viver uma geração que tem tudo como herança, menos Deus. Nós temos o casamento, temos o carro, a casa, a empresa, o namoro, o ministério, nós temos tudo como tesouro, menos o Senhor. O Senhor nos chama para que Ele seja nosso tudo, como nós cantamos. Tu és meu tudo. Mesmo que a gente construa, faça, empreenda, viva, viaje, cara, a gente vai fazer tudo isso para a glória de Deus e a gente vai fazer tudo isso com os olhos na eternidade. Em nome de Jesus, eu não estou aqui pregando um evangelho de que você não pode viver nada disso. Mas a gente tem uma herança maior do que isso. E a gente precisa viver por essa herança. Eu sei que isso é radical, sei que para alguns essa palavra esteja te provocando em um nível mais profundo de consagração. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus possa estar tocando em corações aqui e falando, você precisa entregar algumas coisas que estão aí meio amarradas. Você precisa confiar mais em mim, você precisa se desprender um pouco mais. Eu acredito que o Senhor possa estar falando isso com algumas pessoas. Mas que, assim como Davi, no capítulo 16, no Salmo 16, ele fala, Davi, que era rei, que tinha tudo, ele fala assim, Senhor, Tu és a porção da minha herança. Ele vira para Deus e ele fala, Senhor, Tu és a porção da minha herança. E o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Herança garante futuro pra gente, não garante? Se eu fosse herdeira, filho, não ia trabalhar, né? Mas ele fala que o Senhor é a porção da herança e a certeza do futuro dele. E esse é um dos versos mais lindos para mim. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Davi fala, eu tenho uma bela herança. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. O Senhor é a minha herança. A nossa pátria, a nossa herança é o céu, é Jesus Cristo, é o nosso Deus. O último verso, para finalizar. O próprio Deus falando sobre qual é a nossa herança. O próprio Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Versículo 7. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O Senhor está aqui no finalzinho de Apocalipse reafirmando que a nossa maior herança é estar diante dele, glorificando ele com a nossa vida, no nosso trabalho, prosperando em nome de Jesus, constituindo família em nome de Jesus, restaurando, vivendo o ministério, pregando o evangelho, mas a nossa herança é o Senhor, a nossa herança é quem Ele é, a nossa herança está perto dEle.
recapitulando, para que a gente possa tomar posse da nossa herança, nós precisamos nos apegar a Deus e não aos ídolos. Não negociar com aquilo que Deus deseja destruir. E nos lembrar de que o Senhor é a nossa herança. Amém? Amém. Se você pode, se coloque de pé. Vamos orar juntos. Eu tenho dois convites hoje. E comece a falar com o Senhor no seu lugar. Se essa palavra tocou o seu coração, comece a falar com Ele. Senhor, leve-me à terra que o Senhor me chamou para viver. Seja minha herança. Me ajude a destruir aquilo que não agrada ao Senhor. Me ajude a adorar ao Senhor e não aos ídolos. Se você ouviu essa palavra e você sentiu que o Senhor estava tocando no seu coração, você pode vir até o altar do Senhor agora nesse momento, ou quando você desejar, mas que você deseja dizer para o Senhor: Senhor, seja a minha herança, Pai. Eu quero andar nessa terra como um peregrino, como um filho amado seu. Pai, eu quero entregar toda a minha vida diante do seu altar, todos os meus sonhos, empreendimentos, toda a minha família, meus sonhos de futuro, Jesus. Eu não quero controlar as coisas, eu quero realmente entregar no seu altar e ter o Senhor em primeiro lugar no meu coração. Se você deseja fazer isso, venha até o altar do Senhor. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Se você sente que o Senhor está te chamando para um nível maior de consagração da sua vida, se consagre a Ele nesse momento. Seremos uma juventude, uma geração que tem o Senhor como herança.